Olá, boa tarde para todo mundo. Em primeiro lugar, muito prazer, eu sou a Isa. Trabalho aqui no Rank My App faz 6 anos, né? Comecei como Account Manager, ajudando aí os clientes a alcançarem os melhores resultados. Depois fui trabalhar no time de estratégia e atualmente sou uma das coordenadoras aqui da área de Mobile Intelligence, então estou muito feliz de poder vir falar aqui um pouquinho com vocês sobre a nossa área e tudo que a gente vem fazendo. Falando um pouquinho, né, de qual que é a nossa missão, o nosso objetivo aqui. A gente tem como principal objetivo ampliar a presença mobile das marcas e a gente busca uma visão 360 dos aplicativos, né? A gente se baseia em análise de dados, inteligência de mercado e também em produção de conteúdo otimizado. E para isso, a gente utiliza tanto estratégias de ASO quanto muitas outras ferramentas e análises que vão ajudar os nossos clientes a alcançarem os seus objetivos de negócio. E aí, falando um pouquinho, né, dos objetivos do negócio, dos objetivos do aplicativo, a gente pode ter vários objetivos diferentes, dependendo da maturidade do app, da maturidade da marca. A gente pode ter como objetivo tanto a geração de novos clientes, novos usuários, a aquisição de novos usuários, quanto a fidelização, a retenção dos mesmos. E no final das contas, normalmente a gente vai ter um objetivo também ligado à rentabilidade do app. Então, se eu estou falando de um app do segmento de compras, eu posso ter um aumento nas vendas. Se eu estou falando de um app de finanças, pode ser que o meu objetivo de negócio no momento seja a solicitação de novos cartões de crédito, por exemplo. Então, quando eu penso nos objetivos do negócio do cliente, eu tenho que pensar sempre na jornada completa do usuário do app. E aí eu vou trazer aqui para vocês, né, uma jornada aí um pouco simplificada, né, desde a descoberta do aplicativo até o momento que o usuário instala, utiliza e é retido dentro da solução oferecida ali pelo app, né, pela marca. Então, quando eu vou falar da descoberta, muitas vezes eu vou ter ali uma busca ativa na loja de aplicativos, eu posso ter a visualização de um anúncio, pode ser que o usuário esteja explorando a loja e seja apresentado, exposto à aplicação, pode ser que ele clique num link no site, de um conteúdo, WhatsApp, e aí ele vai cair na página do aplicativo muitas vezes. Nesse momento, ele vai passar pela etapa de consideração, ele vai entender se ele vai ou não instalar aquele app. Para isso, ele vai ler a descrição do app, ele vai checar as avaliações, o que os outros usuários estão falando, se a nota do aplicativo é boa e tudo mais. Vai visualizar também os materiais gráficos, as telas, as funcionalidades que aquele app oferece, e aí ele vai optar pela instalação ou não. No caso dele optando pela instalação, eu vou ter essa conversão, e aí, depois disso, o usuário ainda vai ter a etapa, né, de utilização, de ativação, e aí eu posso estar olhando para a primeira compra dentro do app, posso estar olhando para uma abertura de conta, no caso de app de finanças, ou uma solicitação do cartão, por exemplo. E aí, a gente tem que trabalhar também a retenção desse usuário dentro da aplicação, que ele volte mais vezes, que ele engaje com o meu aplicativo, que ele faça a indicação da minha solução para outros usuários. Então, eu tenho uma jornada aí completa, né, do usuário. E quando eu estou falando de ASO, quando eu estou falando de App Store Optimization, eu estou falando do impacto que vai ser mais direto ali na área da descoberta, da consideração e da instalação. Agora, quando eu falo em Mobile Intelligence, eu tenho que pensar na jornada completa desse usuário. Então, eu tenho que ter análise, eu tenho que ter um olhar que vai entender tanto essa etapa inicial até o momento da instalação, quanto após a instalação, como esse usuário vai se comportar dentro do aplicativo. E aí, quando eu falo dessa etapa inicial, essas etapas iniciais da jornada, né, desde a descoberta, consideração e instalação, eu vou estar olhando para duas métricas principais, que são as principais métricas que a gente olha aqui quando a gente fala de ASO, que são a visualização e a conversão. O meu objetivo é aumentar as chances que o usuário encontre o meu aplicativo e depois aumentar as chances que ele, de fato, faça a instalação. E aí, para isso, eu vou olhar para algumas métricas principais, que são o ranking da categoria, como é que o app está posicionado para aquela categoria, o ranking dele para os principais termos de busca. Eu vou entender quais termos de busca são geradores de tráfego de fato para o meu aplicativo, se esses termos são mais relacionados a branding ou se eles são termos mais genéricos. Eu vou entender se o meu aplicativo ele aparece nas listas de destaque. Eu vou dar uma olhada também de maneira ali um pouco mais de teste superficial para a avaliação dos usuários, se está positiva, porque isso vai impactar
diretamente na conversão, né, na hora da consideração. Eu vou ver o discurso que eu estou utilizando ali na loja, se ele tem a ver com o tom de voz da marca, se ele está direcionado para o público correto. E, para isso, eu vou também produzir um conteúdo otimizado, né? E aí, quando a gente fala de conteúdo, a gente está falando, né, de otimizar a loja, a gente está falando de ASO e a gente vai ter algumas estratégias. A gente vai utilizar os termos corretos, né, na página do aplicativo, facilitando que o usuário encontre a nossa aplicação. Eu vou adequar o meu discurso e também o visual da página, o tom de voz da marca, o público-alvo, e aí eu vou aumentar as minhas chances, né, de aquisição. Mas só isso, somente com essas abordagens, eu não vou ter insumo suficiente para garantir, né, que eu atinja os objetivos do negócio. E nem mesmo atinja esse objetivo inicial da instalação. Porque além do conteúdo que eu tenho na página, tem muitos outros fatores que vão interferir ali na visualização e na conversão do app. E um dos principais fatores é a experiência do usuário. Cada vez mais as lojas elas têm levado essa experiência do usuário em consideração quando ela vai expor um aplicativo na loja, e a relevância que ela vai dar para aquele aplicativo também é muito baseada na experiência do usuário. Quando a gente está falando de experiência, a gente tem que olhar para várias outras frentes. A gente tem que entender as falhas de ENRs, a gente tem que entender o engajamento desse usuário, ou seja, ele está voltando outras vezes no aplicativo. Eu vou ter que entender também a jornada completa do usuário dentro do aplicativo, para entender em quais momentos ele está mais propenso a sair da aplicação, por exemplo. Eu vou entender essas funcionalidades também que o aplicativo oferece, se elas são suficientes. Eu vou ter que pensar também na segmentação dessas avaliações ali da loja, a evolução dessas avaliações ao longo do tempo, quais são as principais críticas, quais são os principais pontos fortes, e tudo isso vai ser levado em conta nessas etapas finais ali da jornada do usuário, desde a instalação até a ativação, se ele vai conseguir de fato realizar o objetivo dele ali dentro do aplicativo, e se ele vai retornar outras vezes, se ele vai indicar. Eu estou trazendo aqui essas métricas mais relacionadas a esse final aí da jornada, essas etapas mais posteriores à instalação, mas é muito importante dizer que a melhor experiência do usuário, ela também vai impactar positivamente lá na etapa de descoberta. Se esse aplicativo vai ser de fato exposto, se ele vai ganhar relevância dentro das lojas. Vou seguir um pouquinho aqui com vocês, agora falando sobre o engajamento e retenção, né? A gente falou ali no outro slide que ele eram duas métricas ali, duas áreas importantes, né, dentro do framework do HUD, né? O engajamento, ele é um indicador que ele é chave para a gente saber como nossos usuários estão interagindo com o aplicativo, né? Então, os usuários, eles estão realmente usando o meu aplicativo? Quanto está aumentando? Né? Quantos usuários eu tenho ali diariamente? Quanto eu tenho no mês no meu aplicativo? Então, a gente consegue ver esse volume de usuários que estão interagindo com o meu aplicativo, né? Ele ajuda a gente a enxergar quais ações realizadas por esses usuários, qual foi o tempo gasto, qual foi a frequência de uso. Então, todos esses são elementos que a gente pode transformar ali em métricas para colocar ali no nosso HUD, né? Então, é muito importante você acompanhar o quanto o usuário está engajado com o seu aplicativo. E mais que isso, acho que é importante você também, todo mundo quer, depende também muito da natureza do seu aplicativo, o meu olhar para retenção, né? Como é que eu vou olhar o meu usuário que estava ali engajado nos primeiros dias, ele é retido, né? Ele está ali no aplicativo com alta retenção, né? Então a retenção ela é fundamental para a gente olhar para a fidelidade, né, dos usuários ao longo do tempo. Então ela ajuda a gente ver na primeira semana, na segunda semana, no primeiro mês, no primeiro quarto, quanto os usuários se mantêm ali dentro do meu aplicativo, usando e ainda entendendo esse aplicativo como algo que é útil, que agrega valor e que ajuda a solucionar os problemas diários deles, né? Quando a gente fala de retenção de aplicativo, a gente fala de regularidade, né? Então, é a regularidade que os usuários retornam e qual o tempo médio que eles ficam, né? Então, cada produto, a gente fala que ele joga 3 jogos ali, né? Então, tem um produto que ele quer que você fique o mais tempo possível interagindo com o aplicativo, né? Então, um aplicativo de streaming de vídeo, um aplicativo
de jogo, ele quer que você fique o mais tempo possível. Uma rede social, ele quer que você fique o mais tempo possível ali. Então, ali é fundamental que ele tenha uma alta retenção, né? Que o aplicativo, que o usuário fique muito tempo ali. Quando a gente fala de um aplicativo de transações, o que é importante para ele é o número de transações realizadas, quantas compras foram feitas, né? A gente está falando do aplicativo de e-commerce e tal, quanto as pessoas compraram, quantos pedidos de refeições foram realizados dentro do meu aplicativo, né? E a gente está falando de número de transações. E há também um terceiro jogo do aplicativo que a gente chama, que é a pessoa que é aquele tipo de aplicativo que eu quero realizar o máximo de tarefas de sucesso para facilitar a vida do meu usuário, né? Então, quantos tasks num board ele conseguiu criar ali para controlar a tarefa dele? Quantos avisos e lembretes ele conseguiu produzir e disparou ali para ele? O quanto de tempo ele reduziu ao fazer determinada tarefa. Então, a gente está falando ali de tarefas de sucesso, né? É muito importante você saber qual é o jogo que seu aplicativo joga. E dentro desse jogo, o que é o meu sucesso? É ficar mais tempo? É fazer mais transações? É ter mais tarefas de sucesso? Né? E para encerrar, é muito importante a gente falar aqui de um ponto, que é você tem que tomar um pouco de cuidado, né? Engajamento não implica em retenção. É muito diferente isso, né? O seu usuário ele pode contratar o seu aplicativo, ele pode usar intensamente no primeiro período. Eu decidi ir para minha vida fitness. No primeiro momento eu posso baixar o aplicativo, e aí eu uso ele intensamente e tudo mais. Mas de repente, na segunda semana, na terceira semana, eu dou aquela desanimada, eu acho um outro aplicativo mais interessante, e aí a retenção cai, né? Então, quando você busca um aplicativo e que você quer que os usuários fiquem muito tempo dentro dele, é importante você olhar sim o quanto os usuários estão engajados, o número de usuários que você tem ali naquele primeiro momento, mas é importante você olhar também e acompanhar o quanto eles estão retidos na sua aplicação, quanto tempo eles permanecem, né? Quanto tempo desde a instalação à desinstalação você tem essa base de usuários ativa no seu aplicativo, né? E quando eu falo ativa, é fazendo realmente uma ação dentro do aplicativo, né? Não basta entrar no aplicativo e sair. Ele tem que fazer um dos itens ali que você apontou como um item de sucesso dentro do seu aplicativo. E aí a gente consegue entender que realmente o meu aplicativo, além de ter um alto engajamento, ele tem uma retenção ao longo do tempo, e isso é saudável para o meu negócio, tá? Existem naturezas de aplicativos que não estão preocupados para retenção, né? Isso acontece muito frequentemente, é maluco, mas tem aplicativos que só é interessante para ele que você entre, se cadastre, compartilhe os seus dados e depois tudo bem, você pode ir embora, porque o objetivo dele ali já foi atingido, que é esse compartilhamento dos dados com a aplicação, com a empresa. E aí, para essa natureza de aplicativo, talvez não seja tão interessante olhar a retenção. Mas se o seu negócio ele quer que o seu usuário fique mais tempo com o seu aplicativo, então eu acho que você tem que ter um olhar muito atento para a retenção do aplicativo, além do engajamento, tá? Eu vou continuar agora falando para vocês um pouco sobre essas métricas, né? A gente falou um pouco de engajamento, a gente falou de retenção. Eu vou falar um pouco agora sobre métricas que são clássicas, que são super importantes quando a gente fala de engajamento e retenção, né? Vou começar falando para vocês aí do DAO, né? O que é DAO? DAO ele é uma métrica que ele conta os Daily Active Users, né? Então, qual é o número de usuários únicos que interagem com seu aplicativo em um único dia, né? Então ele isola um dia, ele conta quantas pessoas que entraram, ele retira as duplicidades, né? E ele consegue mostrar para você então quantos usuários interagiram com o meu aplicativo em um único dia. Isso é DAO, tá? Falando de mal, ele também é uma medida de engajamento e ele fala, ao invés do dia, ele olha para um mês, né? Então ele fecha o período de um mês e ele consegue falar quantos usuários interagiram com o meu aplicativo neste mês. Então você tem a visão momentânea dos usuários naquele dia com o DAO
e a visão de período com o mal, né? Tá, legal. Essas duas métricas, elas vão me ajudar a saber por dia quanto eu tenho de usuários ali e por mês quanto eu tenho. É importante também a gente olhar agora para uma outra métrica, que é o stickiness, né? Stickiness, ele tem uma tradução meio como grudento, alguma coisa do tipo. O que ele diz, né? O stickiness. O stickiness, ele é a relação entre DAO e MAU, tá? Ele é a divisão ali do valor que você tem de usuários diários versus o usuário que você teve no mês. E o que essa métrica diz para a gente? Ela fala de frequência de uso, tá? Ela fala de qual o percentual, ela traz um valor percentual, então qual é a proporção, né, de DAO e MAU, qual o percentual de usuários que eu tenho no meu aplicativo, né? E o que isso significa para a gente? Quanto maior eu tenho o meu stickiness, significa dizer que eu tenho mais usuários com maior frequência de uso no meu aplicativo. Então, é importante também você olhar para o Stickiness, também entendendo a natureza do seu aplicativo. Meu aplicativo, ele é um aplicativo que eu quero que os meus usuários interajam todo dia. A natureza do meu negócio e do meu aplicativo faz com que as pessoas entrem nele todo dia para dar aquela conferida. Eu estou falando de uma rede social, de repente, onde todo momento eu estou ali postando uma foto, fazendo um comentário, olhando um vídeo. Esses tipos de aplicativo, normalmente eles têm um stickiness, né, mais alto, porque o número de usuários que eu tenho no mês, o número de usuários que eu tenho diário, ele é muito alto. Então, às vezes você consegue ali mais que 50%, né? A Meta, tempos atrás, ela divulgou ali um número dizendo que o Facebook, por muitos anos, conseguiu ficar acima de 50%, né? Esse é um dado bastante interessante para a realidade do aplicativo deles. Por outro lado, se eu tenho um aplicativo com outra natureza, pode ser que eu não tenha esse mesmo cenário. E tudo bem, né? Eu acho que é importante você entender que qual é o número buscado para a sua natureza do seu aplicativo. Se eu estou falando de um aplicativo bancário, normalmente onde eu entro só para ver um extrato ou para conferir ali o pagamento no início do mês, eu não posso esperar que o usuário todo dia entre nesse aplicativo. Não é da natureza do aplicativo, né? Quando eu estou falando do aplicativo de academia, é muito comum você perceber que as pessoas treinam ali forte durante a semana e quando chega no domingo, dão aquela relaxada. Então, quando você olha o DAO ali domingo, ele dá aquela reduzida. E aí, quando você faz aquela proporção mensal, você vai ver que o stickiness seu não é tão alto, né? Então, tem realidade de aplicativos em que você vê stickiness ali de 20% e tá super bem, super feliz, né? Se eu tenho um aplicativo, por exemplo, de venda de colchões, eu não vou querer que meu usuário entre todo dia ali, né? Ele vai comprar um e aí sabe será quando ele vai fazer uma nova compra. E aí, para essa realidade, será que faz sentido eu olhar para dar o mal stickiness, né? É isso que a gente vai ter que ter essa ciência e ter a natureza, e por isso que a gente tem que conhecer muito bem nosso aplicativo, as jornadas, os usuários que fazem parte dele, qual a natureza do meu negócio. Tudo está conectado e tudo isso ajuda a gente a ter uma ciência normal de o que é que a gente quer, para onde a gente vai e por que a gente está medindo isso, né? Então é muito legal a gente ter essa visão, essa clareza. Seguindo um pouco mais do nosso conteúdo, né? Então a gente sabendo ali o que é DAO, o que é MAU, o que é stickiness, eu vou falar um pouquinho para vocês ali de qual o stickiness ideal. É isso que eu disse para vocês, né? Então depende, né? Depende do uso do seu aplicativo, né? Tem taxas acima de 50%, elas indicam que você está usando consistentemente, estou ali sempre no meu aplicativo, e isso é legal. Menos de 20% normalmente indica os usuários retornando no seu aplicativo com pouca frequência. Mas se o seu aplicativo é um que não tem, por natureza, ser usado diariamente, ok, né? Falando de aplicativos financeiros, se eu estou com um aplicativo ali mais voltado para o trading, voltado ali para todo dia eu acompanhar ações, eu vou querer sim que o meu usuário utilize bastante. Se eu já estou num banco tradicional, talvez ele não vai usar todo dia o meu aplicativo. E aí eu consigo ter um termômetro mais ou menos de como é que está essa proporção de uso, o stickiness do meu aplicativo. É importante você identificar as tendências de retenção, olhar também essa variação percentual, né? Então eu consigo perceber que em determinados
dias da semana eu tenho maior ou menor movimento de usuários dentro do meu aplicativo, eu consigo perceber que em épocas sazonais ou feriados ou momentos do ano eu consigo ter mais. Será que se eu estou com um aplicativo ali de viagens, eu tenho um momento onde vai disparar mais compras de passagens e outros não? Isso ajuda não só a melhorar o aplicativo, como você a preparar até infraestrutura. Eu estar preparado para ter um número maior de acessos em determinado momento, eu estar preparado para ter menos, eu criar campanhas que eu chame os usuários em determinado momento para dentro do meu aplicativo, quando eu sinto que esse número está baixando, né? Então é importante você saber a resposta para essa pergunta. Qual que é a natureza do seu aplicativo? O que ele se propõe a fazer e qual é o número esperado de retenção para ele, né? E um conselho que eu dou é complemente o seu acompanhamento com outras análises, né? Então a gente tem ali o DAO, o MAU, o Stickiness, que eles falam ali de engajamento, falam de retenção, mas tem outras análises que também são super interessantes, né? Quando a gente fala ali de uma análise de cohort, por exemplo, ela segmenta o uso do seu aplicativo e ela vai mostrando o decaimento semana a semana. Então você consegue olhar na primeira semana tínhamos esse número de usuários, na segunda semana isso reduziu um pouquinho, na terceira um pouquinho mais. Olhar para esses números, para essas várias análises que se complementam, vai fazer com que você tenha a ciência, tenha a inteligência e consiga guiar o seu aplicativo ali com a melhor estratégia para aquele momento, para a natureza dele. Então, dê uma olhada, complemente com outras, fique de olho em qual é a natureza do seu aplicativo, qual é o stickiness que você busca. Então, qual a retenção que eu quero para esse meu aplicativo. É importante a gente ter métricas desafiadoras, mas é importante entender a natureza do aplicativo, se elas são palpáveis ou não, ok? Legal, falamos muito de métrica, falamos do framework, né, que é importante você ter um framework e tudo mais, e é importante acompanhar. E como é que a gente, o Rank My App, ajuda vocês a acompanhar essas métricas dentro dos seus aplicativos, né? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui das nossas ferramentas e como é que a gente traz essa visão de dar uma stickiness dentro dela, tá? Aqui no Rank My App, a gente tem a nossa Mobile Intelligence Tool, né? Ela é uma ferramenta voltada para a geração de insights, para o acompanhamento das métricas de ESO, das métricas de mercado, de inteligência mobile. E aqui a gente tem um menu totalmente dedicado a esse acompanhamento, né? A gente tem um menu ali que ele é voltado para inteligência de mercado, retenção e engajamento, né? E a gente traz ali três principais funcionalidades, né? A primeira delas ali, a gente tem uma estimativa que a gente faz de downloads. É importante para você entender a aquisição, né? Então, quantos usuários estão ali baixando o meu aplicativo, né? Isso é super importante para a gente ver se realmente ele está tendo adesão no mercado. A gente consegue confrontar essa visão não só do seu aplicativo, como também dos concorrentes, né? Então é uma funcionalidade super interessante. A gente tem vários gráficos ali que mostram as linhas ali, como é que está ao longo do tempo a aquisição do meu aplicativo e também como é que está dos meus concorrentes. Eu consigo ter um termômetro ali para tomada de decisão. Eu vou apresentar para vocês a partir de agora duas que são a essência dessa nossa conversa hoje, que é a User Engagement. Ela traz para você a visão de dar o mau stickiness reais do aplicativo, tá? Ela pega esse dado direto lá do Google Console, a gente trata esse dado e a gente apresenta de uma maneira mais interessante dentro da nossa ferramenta. Então, vocês vão ver ali que tem algumas visões que são estratégicas para você tomar a decisão. E a User Engagement Estimation, né? Que ela faz a estimativa de DAO mal stickiness para aqueles clientes que ou não deram acesso ao console, ou que precisam ter uma visão estimada, e principalmente aqueles que querem ver como é que o meu concorrente está indo com DAO mal stickiness, né? Isso ajuda a entender se será que meu aplicativo está muito fora da curva? Será que ele está dentro de uma linha de tendência? Né? Como é que está ao longo do tempo esses números ali? Então, você consegue ver isso tudo dentro da nossa ferramenta. Começando com a tela de
User Engagement, né? Como eu disse, né? A gente consegue olhar para ele primeiro para DAO, então ela apresenta para vocês, na visão de DAO, a quantidade de usuários dentro do seu aplicativo. Você consegue ter uma visão não só de números absolutos, mas também com uma média mensal de como é que está esse DAO. Você tem aquela visão ali de linha do tempo, você consegue selecionar qual período que você quer olhar para o seu aplicativo e ele exibe para você a linha. Todos os nossos gráficos, né, todas as nossas features, tem ali um botãozinho onde você pode exportar, trazer ali para uma planilha, poder explorar os dados com mais detalhes. Então, a gente deixa sempre isso para você poder customizar também o seu gráfico como você quiser. E é importante dizer que esses são dados reais, né? São dados que são extraídos diretamente do console. Daqui a pouco o Matheus vai aparecer aqui, ele vai falar um pouco para a gente sobre a importância e o cuidado que a gente tem com a segurança, né? Então, esses dados a gente preza muito porque são dados reais dos nossos usuários, eles não são compartilhados, a gente tem todo um processo dentro de casa para garantir esse encapsulamento, né? Garantir que cada app tem a sua visão específica desses dados, porque são super importantes e são super estratégicos para o seu aplicativo, né? Além do DAO, a gente também apresenta a visão do mal, né? Então a gente apresenta também mensalmente ali qual a quantidade de usuários únicos mensais do seu aplicativo. Você consegue ter uma visão diária, né? Como é que ele faz essa visão diária? Ele pega aquela data, ele conta 28 dias atrás, que é o fechamento que o Google Console libera de dados, e ele faz um número mensal. Então, você consegue ter a visão diária baseada nos últimos 28 dias, e você consegue ter uma visão mensal, que ela é fixada ali no último dia de cada mês. Então, você consegue olhar mês a mês como está evoluindo o seu mal, o número de usuários ali dentro da sua aplicação, né? De novo, você consegue exportar esse dado, é muito importante, você planilhar o dado, olhar com mais calma, ter a visão estratégica ali, pegar esse número, jogar ali no seu Hort, né, no seu acompanhamento ali, e também são dados reais, então também é um dado que você não precisa ir lá no console, pescar item a item, pegar, não, a gente trouxe aqui, tá tudo para você, tá na mão, tá mais fácil, né? Você sai da coleta e vai direto tirar conclusões, né? Acompanhamento e conclusões sobre o comportamento do seu aplicativo. E por fim, a gente também faz ali a continha, né, para a gente poder chegar à métrica do stickiness, né? Então, qual que é o valor do DAO em relação ao mal? A gente consegue trazer para você esse percentual, e aí você consegue acompanhar, inclusive, se você olha para a imagem ali, você consegue olhar e entender sazonalidade. Opa, eu consigo perceber que aos finais de semana o meu stickiness ali, ele reduz, né? Os usuários, eles usam menos meu aplicativo nos finais de semana. Tá tudo ok? Para o meu modelo de negócios, é isso que eu desejo, está tudo certinho? Legal. Então a gente está no acompanhamento normal. Eu consigo ver picos? Será que eu tenho um momento em que eu vi que teve um pico ali de retenção? Caramba, né? O que será que aconteceu? Quais foram os gatilhos que dispararam? Será que eu fiz uma campanha de sucesso? Será que eu disparei algum anúncio no aplicativo e que isso encorajou as pessoas a baixarem meu aplicativo? A usarem com mais frequência naquele período, né? Ou não, eu tinha ali esperado um stickiness ali de 40% e de repente esse stickiness começou a cair ao longo do tempo. Então, será que meu aplicativo ele está ficando menos interessante? São várias as conclusões que você pode tirar olhando para esse número, né? Por isso que é legal você olhar para o gráfico, acompanhar ali no seu framework de métrica de produto, levar isso para uma planilha e tirar conclusões. É legal você sentar com o seu time de produtos, sentar com o seu time ali, desenhar a estratégia e entender se ela está fazendo sentido, o time de marketing e tudo mais. Então é muito interessante você ter essa visão. A próxima feature que a gente apresenta é a User Engagement Estimation, né, que é aquela que ela trabalha não com dados reais, mas com estimativas, né, e essas estimativas são extremamente acuradas, e o Matheus está aqui para falar disso depois, ele vai mostrar para vocês o quanto a gente consegue acertar e ser fiel com números reais. Por isso que é importante a gente colocar alguns itens que a gente colocou dentro dessa ferramenta, né.
O primeiro ponto é a gente falar ali que você consegue ter um grau de confiança, né? Você consegue olhar ali o quanto o seu aplicativo ele está próximo do real. Outra coisa muito importante, a gente coloca a linha de tendência dentro do aplicativo e a gente consegue mostrar ali a margem de erro, de quanto é que está acertando. E cada métrica nossa, ela mostra ali um item ali que ele chama de confiança, você está vendo na legendinha ali do gráfico, que ele mostra se a gente está acertando muito, mediando, ou a gente tem um baixo grau de confiança. Ele é baseado na quantidade de aplicativos que você tem dentro de casa, né? Mesma coisa, você consegue fazer uma comparação você, do seu aplicativo, com o seu principal concorrente, one on one, como é que está ali dia a dia. Você consegue ter uma visão também analítica, né? Então, onde eu tenho um quadro ali, onde ele mostra o DAO, o MAU e o Stickiness, ele consegue mostrar para você qual é o volume estimado, quanto você ganhou ou você perdeu naquele período e qual está a sua diferença em relação ao seu concorrente. Então você consegue ter uma visão ali muito clara de como está a minha vantagem competitiva em relação ao mercado. Né? Essa visão de desempenho é muito interessante, né? E ela é muito estratégica para você tomar a decisão. O próximo gráfico que a gente traz aqui também dentro dessa tela, e é legal você acompanhar, é essa visão aqui do overview dos competidores, né, dos nossos concorrentes, né? Então, eu consigo, dentro da minha aplicação, setar quais são os meus concorrentes estratégicos, e aí ele vai trazendo para você um gráfico de linhas, dia após dia, como é que está essa disputa, né? Então, você consegue ver o quanto o meu concorrente ele está acima ou ele está abaixo de mim, é muito legal. Você consegue ter essa visão mais do detalhe. Então, são 3 ferramentas que são super importantes para trazer essa visão de DAO e MAU estratégica dentro da sua aplicação. E por fim, né, uma visão ali de card mesmo, né? Então ela é bem direta ao ponto, ela mostra ali o comparativo no formato de card, quanto eu ganhei, se a minha linha de tendência está em queda, está em alta, como é que estão os meus principais concorrentes dentro da aplicação. Tudo isso você consegue acompanhar já direto, dia a dia, na hora que você quiser, dentro das nossas ferramentas, né? E, claro, como é que a gente consegue fazer isso, né? Acho que é importante a gente passar a visão de dados, né? Eu acho que eu vou chamar agora para a nossa conversa o Matheus. O Matheus ele vai falar um pouquinho para vocês de como é que a gente faz essa parte técnica, como é que o nosso time de dados trabalha para a gente conseguir esse sucesso. Aí, Matheus, você que é o especialista no assunto, acho que é legal você compartilhar aí um pouquinho da mágica por trás aí desses números, ok? Show, Jeff. Muito obrigado aí pela palavra e pela apresentação também. Foi bem interessante, cara. E é essencial a gente realmente entender como que a gente consegue uma estimativa que seja acurada, que seja assertiva e que consiga trazer insights realmente para o cliente, né, para o usuário. Então, para a gente poder começar a entender um pouquinho sobre como que funciona as estimativas aqui dentro do Rank, né? A gente tem um tratamento acurado, muito detalhado, para que a gente consiga entender como funcionam as métricas do nosso aplicativo, entender as estimativas que são geradas. Então, desde o processo de coleta, armazenamento, processamento, nós temos um pipeline de dados, né, de análise de dados muito assertiva. E sempre a gente passa por revisões para garantir que essa análise ela seja tenha manutenções periódicas para garantir essa acurácia, né? Então, como eu citei, o principal foco é o tratamento dos parâmetros de entrada, que são o insumo para que a gente consiga gerar essa estimativa. Quando a gente elabora um modelo, né, e no nosso caso, para DAO e para MAU, a gente tem modelos baseados em machine learning, então são inteligências artificiais. Nós temos uma base de treino para que a gente consiga elaborar um modelo que seja realmente eficiente. Então, para isso, aqui dentro do Rank também a gente se mune de diversos volumes de dados diferentes. Então, são centenas de aplicativos que a gente utiliza para gerar as nossas estimativas. Claro que mantendo total segurança nesses dados, então eles são tratados de forma anonimizada, temos criptografia e uma série de requisitos de segurança que a gente sempre mantém em dia para que a gente consiga trazer segurança também para os aplicativos. Então, por meio dessas informações em grandes volumes de dados, a gente consegue
ter os modelos tão assertivos e manter essa assertividade ao longo do treino, passando também por retreinos ao longo do tempo, né? E para isso também a gente consegue segmentar os nossos aplicativos por categorias. Então a gente clusteriza os aplicativos a partir do comportamento dos usuários desses aplicativos. E quando a gente pega grupos de aplicativos diferentes que têm o mesmo comportamento, a gente consegue identificar padrões e reproduzir esses padrões no decorrer do tempo. Então, em síntese, esses são os princípios que a gente utiliza para conseguir ter modelos de estimativas assertivos aqui dentro do Rank. Então, como que a gente consegue, então, avaliar o desempenho dessas métricas, né, dessas estimativas? Para isso, a gente utiliza principalmente o MAP. O MAP, ele, em síntese, seria como um erro médio percentual absoluto. Esse é um nome bem grandão e bonito, mas trocando em miúdos, o que ele significa a gente analisa os dados reais versus a estimativa e identifica o quanto elas estão próximas, aliás, o quanto elas estão diferentes. E aí, a partir disso, a gente calcula um percentual que indica o quão diferente a estimativa está do dado real. Esse é o MAP. Aqui no nosso caso, nós utilizamos a mediana para poder estimar esse MAP. Isso porque, por meio da mediana, a gente consegue retirar outliers e dados de anomalias, e assim a gente deixa essa métrica, né, de desempenho muito mais assertiva e real. Dessa forma, então, a gente também possui essa métrica separada por categorias, tendo em vista que os nossos modelos, eles também realizam as nossas estimativas baseado nas categorias que eu citei para vocês anteriormente, que são segmentadas pelo comportamento do usuário do aplicativo. Dessa forma, então, nós temos estimativas tanto de MAU quanto para DAO e segmentada por categorias desses aplicativos. Então, fica bem nítido quando a gente analisa esses dois desempenhos, né? A gente vê, por exemplo, que a categoria de business, tanto para MAU quanto para DAO, ela é a que possui um MAP mais baixo, ou seja, um percentual que é mais baixo. Isso significa que o desempenho desse modelo para essas categorias, ele é mais alto, porque quanto mais baixo o MAP, melhor é o desempenho da nossa estimativa. Então, para os dois modelos, a categoria de business é a que desempenha melhor, em comparação à finance, que é a estimativa mais diferente do real. E isso se deve por diversos fatores, mas o principal é por conta de identificar padrões no comportamento do usuário. Baseado no grande volume de dados que a gente utiliza para treino, as categorias de finance são as que a gente tem mais dificuldade de identificar padrões no comportamento do usuário. Consequentemente, quando a gente imputa informações para tirar essa estimativa acaba ficando um pouquinho mais divergente do que as demais categorias. Só que aí, quando a gente tira a média dessas categorias, a gente consegue entender que o nosso MAP para MAU ele chega em torno de 8%, enquanto para DAO a gente chega em 12,5%, que são valores muito bons e significativos em relação à comparação com concorrentes do mercado. Então, a gente se orgulha bastante da nossa assertividade ali em relação aos nossos modelos. Quando a gente avalia, por exemplo, gráficos desses modelos, né, esse gráfico aqui diz respeito a DAO, então essa linhazinha de azul claro é o dado real de um aplicativo, em comparação a essa linha azul escuro, que é um dado da estimativa dos nossos modelos, né? Então a gente consegue entender que no decorrer do tempo, as estimativas elas são muito atreladas ao dado real, então acompanha as mesmas tendências. Isso é bem importante para a gente poder ver o desempenho do nosso modelo de estimativas e entender que ele é muito assertivo em relação ao dado real. No caso de MAU, por exemplo, quando a gente avalia um gráfico semelhante, a gente consegue entender que, no caso de MAU, como o Jeff citou anteriormente, por ser um dado mensal, ou seja, leva em consideração 30 dias para fazer essa análise, ela tem uma volatilidade muito menor do que o de DAO. Enquanto o DAO a gente vê tendências sendo formadas, o MAU a gente observa uma constância nessa informação. E, da mesma forma, a nossa estimativa também acompanha essa padronização, né?
Consequentemente, por isso o nosso modelo de MAU ele é mais assertivo do que o DAO, por exemplo, porque o dado ele se mantém mais constante no decorrer do tempo. Isso é bem importante para a gente conseguir entender como tem sido o nosso desempenho das estimativas. Jeffzão, o que você acha disso, cara? Boa, eu tô aqui encantado aqui. Acho que é legal você olhar para a estratégia, é legal você ter essa visão estratégica, mas é importante e muito importante que você tenha a visão de dados. É importante que você tome a decisão baseada em dados e que esses dados sejam confiáveis. Acho que é muito interessante. Eu vou iniciar nossas conclusões aqui e queria agradecer já de antemão por essa aula e por mostrar para a gente que os dados estão muito condizentes ali com a realidade. Essa estimativa está acertando muito, né? Show, eu que agradeço. Alguns pontos bem importantes, né, sobre o que a gente falou hoje aqui, né? Primeiro, a importância de acompanhar as métricas, né, e medir o que é importante. Meça o que importa. Acho que guarda isso, e isso é super crucial para você acertar. A gente falou um pouco de engajamento e retenção, né, Matheus? E a retenção está ligada ao uso durante o tempo, né? E para isso é importante a gente entender da natureza do nosso aplicativo, né? A gente não fala de retenção alta se o nosso aplicativo tem uma tendência de ter um uso algumas vezes no mês, né? É importante ter essa clareza, né? Consequentemente, essa segmentação por categorias, né? Por categorias de comportamento, né? Desses usuários. Sim, por isso que é tão importante, né? Você olhar ali com a categoria. Você falou de finance, né? Dentro de finance a gente tem bancos tradicionais, a gente tem aplicativos de trading, a gente tem bancos digitais. São universos bem diferentes convivendo dentro de uma mesma categoria. Por isso que a gente tem que cada vez mergulhar mais nisso, né? Outro conselho que eu daria, começa com dar uma stickiness, mas explore outras métricas, não fica só nessa, vamos olhar outras métricas que são interessantes, né? Acho que, e aí você vem aí, Matheus, ajudando a gente nisso, né? Gasta menos tempo coletando e mais tempo melhorando a experiência, né? Como vocês do time de dados já trazem o dado pronto para a gente, confiável, a gente vai direto para o segundo passo, que é pensar na estratégia, né? E principalmente trazendo inteligência também para esses dados, né? Porque é isso que o cliente, o usuário final quer, né? Inteligência para poder retirar insights de maneira mais prática e fácil, né? Perfeito. E aí, para isso, conta com ferramenta, conta com métrica que vão facilitar a sua coleta, né? Então, a gente tem aqui no Rank My App a nossa ferramenta que traz esses dados todos para você. Usem isso a seu favor, né? Conte com os nossos especialistas aqui do Rank My App. Eu acho que a gente tem uma equipe que pode orientar vocês e que tem uma expertise muito grande de muitos aplicativos e pode ajudar. E eu acho que com isso a gente consegue encerrar, né, a nossa Masterclass aqui. Eu queria agradecer a todos ali que aproveitaram o nosso conteúdo, né? Agradecer a presença ali do Matheus, que ajudou a gente com a visão técnica, né? Essa aula foi cheia de conhecimento ali, e a gente compartilhou muito da nossa prática, da nossa vivência, né? A gente não tem nem como explicar o quanto a gente está feliz, né? A gente vai juntos impulsionar ali o engajamento, a retenção, né? Fazer o nosso aplicativo aí para um outro patamar, para um próximo nível de evolução, né? Eu queria dizer também, Matheus, para a galera acompanhar a gente, né, nas redes sociais, acompanhar o nosso blog, né? Ver, a gente tem ali muito conteúdo interessante, a palavra dos especialistas ali, né? A gente tem muita coisa aí para o mercado mobile e também gestão de mídia, né? Então, acho que é isso da minha parte. Matheus, peço que você se despeça aí, a gente... Show. Muito obrigado pela oportunidade, Jeffzão. Foi bem interessante a gente trazer essa análise de dados. E, cara, a gente tem um time aqui bem robusto de cientistas que está à disposição para trazer aí os melhores insights e inteligência para o mercado. Conte com a gente. É isso. Muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Valeu, gente. Tchau, tchau.